Obrigado, Kemi. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu iria falar do outro lado da câmera, mas não, tá todo mundo do outro lado da câmera de qualquer maneira, né? Mas dessa vez falando para todo mundo aqui, tendo esse tema que me veio como inspiração de falarmos sobre como amarmos uns aos outros, né? É um tema que eu acho bem importante, ainda mais nesse fim de ano. E eu achei bem bacana da gente tentar explorar um pouquinho mais, até para mim mesmo, para poder saber um pouquinho mais da visão espírita de como falar sobre isso. E a maior diferença de hoje para os outros dias é que hoje eu estou com suéterzinho, estou um pouquinho mais bem vestido, só para poder falar com vocês aqui, que eu sabia que ia ficar no telão, né? Mas eu vou também sair do telão agora que eu vou começar a compartilhar as slides com vocês. Então, como amarmos uns aos outros? E eu queria, por favor, que hoje a gente fizesse uma coisa bem dinâmica para poder também escutar de vocês o que vocês têm a contribuir sobre esse tema tão interessante. Então, para vocês, o que é o amor? Pode abrir o microfone, pode botar no chat. O que lhe vem à cabeça, assim, na primeira coisa, quando fala assim, o que é o amor? É a lei do universo. A lei do Sem essa universo. lei, ninguém sobrevive. Uhum. Quem foi que Para mim é falou? doação. Doação, Cláudia? Fui eu, É. Ivone. Obrigado, Ivone. Em que sentido de doação, Cláudia? Eu acho que quando a gente se doa, né? Seja o que for que a gente doa, a gente está doando amor, né? Porque a gente tem a gente está se abrindo para o mundo, né? E procurando ah, fornecer alguma coisa naquela situação para alguém, né? Seja qual for, se está doente, se está passando por momentos difíceis, falta de trabalho, problemas financeiros, ou mesmo depressão, né? Então, isso é um amor assim incondicional, quando a gente se doa, né? Porque a gente esquece da gente para poder dar o melhor da gente para os outros. Exatamente. Amor não é egoísmo, é o oposto, né? A Ângela diz amar é cuidar, e a Maria Helena diz que ela acha que amar é desejar o bem ao outro. Eu acho que tudo isso realmente faz parte do que é o amor, né? É interessante que, biologicamente, o ato de amar alguém, ele, na verdade, ele propicia na gente reações neuroendócrinas. Os nossos neurônios, o nosso cérebro fica diferente, os hormônios ficam diferentes, que trazem um sentido de prazer para a gente. Então, tem até uma coisa fisiológica que, em que o amor atua, ele é prazeroso para a gente, né? E psicologicamente, nós temos no amor uma grande ferramenta para a construção de momentos de alegria, momentos de felicidade, novamente, tendo esse ciclo que atua em prol de nós queremos desenvolver o amor, né? E há vários tipos de amor. Tem o amor romântico, o amor fraterno, o amor por né, parentes e amigos, um amor caridoso. No que a gente vai conversar mais sobre hoje vai ser mais sobre aquele amor fraterno em que a gente deseja o bem ao próximo, né? E o amar a Deus. O amar a Deus, essa máxima, né? A primeira parte do maior mandamento, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ele já estava presente na primeira revelação, né? Ele já estava ali no Antigo Testamento, já vem essa necessidade de amar a Deus como um mandamento. E isso se deve, em parte, também, tendo a vista histórica, né, de que o judaísmo ele foi uma religião que estava trazendo o conceito de religião monoteísta. Antes do judaísmo, nós tínhamos muitas religiões com vários deuses, né? Assim como o cristianismo, o judaísmo tem um Deus só. E assim como em várias outras partes dos 10 mandamentos que vieram naquela época, tinha uma necessidade para a humanidade de o que a gente considera hoje em dia como básico, né, como o necessário, tinha que ser expresso para combater essas ideias de que tinham vários deuses e que é um Deus só. É quase como se fosse uma ordem, como se fosse um aviso.
né? Porque a gente ainda tinha muito que aprender nessa época sobre Deus e sobre a religião. Foi uma fase da nossa infância, a primeira revelação, mas com o tempo a gente foi aprendendo e foi refinando essa parte desse mandamento, né? A Vanessa põe aqui no chat também que na visão espírita ela acha que o amor é um sentimento superior que une todas as qualidades do coração, é a manifestação de uma força que nos eleva acima da matéria, despertando a felicidade. O amor é a essência da vida e resume a doutrina de Jesus. Ela tirou isso pela inteligência artificial, mas muito bem colocado. Acho que até a Siri estava inspirada aí hoje, né, Vanessa? Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que eu Por fique favor. lendo o chat para você ou você vai lendo? O que que você prefere? Quando vierem as perguntas depois, é com você, por favor. Tá bom, Tá ok, bom? obrigada. Eu vou ler se tiver alguma coisa que cair muito assim em cima. Tá bom? Obrigado, Cida. Tá bom, de nada. E aí, depois dessa primeira parte do mandamento, vem o nosso querido irmão Jesus, e ele basicamente revoluciona o pensamento da época, né? Ele diz que realmente nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas ele também nos traz um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E mais importante, ele traz essa segunda parte que basicamente resume todos os outros mandamentos. Né? Se a gente para pensar, por que será que amar o próximo como a si mesmo resume todos os pensamentos? Vamos explorar isso um pouquinho mais. Esse maior mandamento, como está aqui em Mateus, ele tem duas partes, mas como a gente vai analisar nos próximos slides, na verdade essas duas partes são basicamente uma coisa só, né? Então, Mateus nos dá o clima do que estava acontecendo ali, e quando ele descreve essa passagem, ele estava dizendo que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta, né? E os fariseus se reuniram e perguntaram a Jesus, tentando botar Jesus ali numa situação complicada, mas Jesus era Jesus, né? Quando perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? O que ele responde? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que depende toda a lei e os profetas? Porque tudo que foi ensinado antes, se você amar a Deus e amar ao próximo, você está checando tudo quanto era mandamento de antigamente. Se você resolve não roubar, você não vai roubar quem você ama. Se você resolve não respeitar pais e mães, se você resolve seguir com os mandamentos da época, tudo isso vai estar entre você aceitar, né, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus ou amar ao próximo é amar a Deus. Eu poderia ter alguém para ler essa passagenzinha para mim? Alguém que possa abrir o microfone e ler? Entretanto, Vai Cláudia e depois quem que falou? Eu, Cidinha. Cidinha, tá legal. A gente vai ter mais para ler, então eu vou pedir para você depois, Cidinha. Cláudia, por favor. entretanto, perguntarás como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as suas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece nas suas criaturas. Lembra-te que, se deves esperar por Deus, onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o iodo em que nos movemos. Não, ele é o todo em que nos movemos e existimos.
Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Xavier Francisco Cândido, Alma e Luz, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 5, página 33 e 34. Muito obrigado, Cláudia. Então, o que nós vemos nessa passagem que Emmanuel nos traz? Emmanuel nos traz que amar ao próximo é amar a Deus. É a forma na qual ele nos ensina a amar a Deus. Amar a Deus pode ser uma coisa abstrata para alguns, porque como você vai amar uma coisa que você não, às vezes você pode não ter ainda uma relação muito forte com Deus. Como você pode começar a desenvolver isso? Amando o próximo, né? Nós ainda precisamos aprender a desenvolver o nosso amor. E por isso, Deus, por exemplo, nos põe em famílias, com amigos queridos, para que a gente possa, de uma maneira mais fácil, começar a desenvolver o amor com o próximo. Todas aqui que são mães ou pais sabem muito bem o amor tão grande que uma mãe ou um pai tem por um filho. A Cláudia, agora que vai ser vó, vai ter um amor duplo ainda, né? É uma coisa muito forte de um filho para com o pai ou com a mãe também. E isso a gente pode pensar que é como se fosse uma escola para a vida. Esse amor que a gente começa desenvolvendo no nosso seio familiar, quando estável, óbvio, é um aprendizado para que depois a gente possa dar um passo extra e começar a amar um próximo que talvez não seja tão conhecido. Jesus complementa esse mandamento trazendo uma coisa que já existia na época, conhecida regra de ouro, mas ele dá uma visão religiosa, uma visão divina sobre essa regra de ouro. E a regra de ouro, basicamente, quando ele diz, ele fala: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. E em Lucas está: como quereis que os outros façam, fazei também a eles. Jesus, muito atento à época, mais uma vez, com seus ensinamentos, ele nos traz essa complementação, em parte a orientação em resposta aos costumes judaicos da época, né? Tinha muito do entendimento de que se você era de uma das tribos de Israel, você era melhor do que uma pessoa que não era da sua religião, da sua cultura, e você deveria amar mais aos próximos que estavam ali do que a outros. Jesus vem aqui e diz que não, nós temos que amar. Como que nós podemos desenvolver isso? A gente consegue facilitar o nosso entendimento pensando: se eu não quero ser julgado, não vou julgar ao próximo. Se eu não quero receber ódio, não vou jogar o ódio ao próximo, né? Então essa regra de ouro vem muito a convir aqui. E amar ao próximo, ele pode ser entendido como a maior caridade que nós podemos fazer, que nós temos a capacidade de fazer. Kardec nos traz que amar ao próximo como a si mesmo é a caridade maior, o dever maior de todos nós. Ele nos explica que seria imprudente, hipócrita de nós mesmos até, a gente tomar medidas contra os nossos irmãos e esperar mais deles do que conosco mesmo. Então, por exemplo, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que amar o próximo contra si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Olha que poderoso, que poderosas essas palavras, né? Nos fazem refletir muito sobre o amar ao próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Ou seja, se a gente começa a praticar
esse amor com o próximo, muitas vezes até pensando, porque eu não quero receber isso, eu não vou fazer, pode até começar de um sentimento levemente preocuposo, não egoísta, mas isso acaba lhe ajudando a, né, a desenvolver isso e a destruir o egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Está no capítulo 11, item 4. Quantas vezes a gente se pega julgando ao próximo, quando não gostamos nós mesmos de sermos julgados? Nós sabemos que a caridade é como nós iremos evoluir. Então, nós temos que pensar que desenvolvendo o amor ao próximo, sendo uma das maiores caridades, é a nossa maneira de evoluirmos, de nos melhorarmos. E como todos sabemos, a caridade é a maneira que nós temos de nos salvarmos, de nos evoluirmos, né? Cidinha, você pode ler essa passagem do capítulo 15, por favor? Posso sim, Rafa. A caridade como salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade e nossa salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Depois fala assim, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Muito obrigado, Cidinha. Ou seja, se na caridade é como a gente vai encontrar a nossa salvação, o nosso melhoramento, nossa evolução espiritual, nós temos basicamente como uma obrigação com nós mesmos, nós trabalharmos em prol da fraternidade, do amor com o próximo. Porque assim nós atingiremos a maior caridade, assim nós conseguiremos dar um passo maior em direção ao nosso burilamento, à nossa evolução. Amor e sabedoria. Eu poderia pedir só mais um voluntário por agora, por favor, para poder ler esse slide. Eu posso ler, se você quiser. Por favor. Amor e sabedoria. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Chico Xavier, Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 4, página 21 a 22. Muito obrigado, Rita. Então, se a gente analisar essa passagem que Emmanuel nos traz, a gente vê que, relembrando, no Espiritismo,
nós temos o conceito da fé raciocinada, né? Não é apenas crer por crer. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir no que a gente crê, né? E é pelo pensar que a gente evolui intelectualmente. E é pelo intelecto que estamos aptos a entender mais sobre o mundo ao nosso redor e até mesmo sobre a espiritualidade, né? E Emmanuel nos diz nessa passagem que sabedoria sem amor não funciona. Pela sabedoria, nós evoluímos no quesito intelectual, que é muito importante, mas é pelo amor que a gente evolui no quesito moral. E não é fácil conseguir evoluir nesse quesito, né? Nós precisamos de perseverança, de resignação, de fé, mas evoluir intelectualmente sem evoluir moralmente pela base do amor, a gente não evolui completamente como nós deveríamos, né? E nós devemos evoluir para sermos cooperadores de Deus. Nessa passagem de 1 Coríntios, Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Então, Paulo nos diz que o nosso maior propósito é a evolução, mas mais do que simplesmente evoluir, nós podemos chegar ao patamar de cooperadores de Deus, porque nós temos Deus dentro de cada um de nós. Como é que a gente pode cooperar com Deus? Agindo como Deus, desenvolvendo o nosso amor para com o próximo. E o amor nos aproxima de Deus. Por que no amor está a chave da nossa evolução? No amor, nós seremos felizes. O amor é o maior antídoto que a gente tem contra a infelicidade. Quando entendermos o nosso propósito maior de amar a Deus e aos nossos irmãos, nós entenderemos que apesar de as coisas materiais serem necessárias à nossa evolução, elas não são o nosso propósito de vida. Quando entendermos que no amor está a caridade, está o sacrifício para com o próximo, é que nós começaremos a entender um pouquinho mais do que Deus sente por cada um de nós. Olha o que Kardec nos diz no capítulo 12, item 10. Nós teremos mais algum voluntário para esse texto curtinho? Eu posso, Rafa. Obrigado. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Muito obrigado, Isabel. Então, olha aí já um ensinamento bem bacana que a gente pode tirar desse texto. Com o amor nos aproximando de Deus, né? E se a gente estiver vacilando, que a gente consiga se lembrar que o nosso irmão maior, Jesus, o que ele fez? Ele não fez só por uma ou duas pessoas, ele não fez só pela mãe dele ou por alguém que estava próximo. Ele fez pela uma humanidade inteira. Ele se sacrificou por nós. Ele, até como está no texto, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Apesar de que ele foi desprezado, né? Ele foi injustamente perseguido, crucificado, e mesmo assim ele nunca deixou de amar. Deixar de amar ao próximo, ao inimigo daquele momento, que para Jesus nunca foi um inimigo, né? Então, quando a gente estiver vacilando, a gente pode tentar se lembrar do que Jesus fez por nós, de como o amor nos aproxima de Deus. Por isso que Jesus era tão onipresente até, porque ele tinha no amor, ele era cheio de amor. E amar é compreender.
Emmanuel, em Fonte Viva, nos traz que quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz verdadeira da fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. É muito fácil, às vezes, a gente cair na tentação de criticar o próximo, né? Quem aqui nunca criticou ninguém? E eu não vou perguntar ao contrário, não, porque eu não quero que o Zoom quebre agora com tanta mão levantada, né? Quem é que aqui conseguiu nunca criticar alguém? Pois é, vai dar aquele silêncio na web agora, né? Mas toda vez que a gente critica, a gente faz mal ao próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Há momentos em que uma crítica construtiva é oportuna, e até mesmo um dever de vez em quando, se ela é feita à parte, em confidência, né? Com o propósito maior de ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, que se encontra, às vezes, num caminho desviado. No capítulo 10, item 17, Kardec nos traz, pelo Espírito São Luís, que se todos cometem erros, é verdade que ele faz uma pergunta, na verdade, ao Espírito São Luís. Se todos cometem erros, é verdade que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E por quê? E a resposta é que não. Certamente que essa não é a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, a gente pode e deve impedir o outro de cometer um erro que possa causar dano a ele próprio ou aos outros. Mas, ao praticarmos o amor, até mesmo com uma crítica construtiva, não denegrindo ou rebaixando o nosso irmão ou irmã, nós estaremos ajudando ao próximo. É uma forma também de caridade. No momento que nós botamos o nosso ego à parte, nós conseguimos novamente desenvolver um pouquinho mais do nosso amor, às vezes até mesmo numa crítica, porque nós estamos compreendendo o lado do nosso irmão, da nossa irmã. E ao fazer isso, nós às vezes ainda temos uma oportunidade de ganharmos um grande amigo ou irmão. Jesus nos ensina em Mateus 18 que se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Né? Essas mensagens vêm diversas vezes na Bíblia, no Evangelho, no livro dos Espíritos. Essas mensagens de desenvolvimento do amor são tão importantes que elas chegam a gente de diversas maneiras e diversas vezes, porque nós ainda temos muito que aprender e desenvolver, né? Então, com isso, nós passamos agora a tentar pensar, ok, se o amar ao próximo é tão importante, é uma das maneiras que nós temos de nos desenvolver ao desenvolver a caridade e de amar a Deus, como então nós podemos amar ao próximo? O apóstolo Pedro nos traz que pela obediência à verdade purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Isso é muito importante. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. E aqui, Emmanuel nos traz, no livro Vinha de Luz, que essa sublime exortação do apóstolo Pedro, ela constitui uma poderosa síntese das teorias de fraternidade. Ele diz que o entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra.
E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Por que é tão importante nós termos o coração puro ao desenvolver o amor fraternal, um amor sem hipocrisia? A gente deve amar ao próximo, mas sem que isso fira os nossos corações. Nós temos que deixar a hipocrisia de lado, né? Ninguém conseguirá, obviamente, da noite para o dia, começar a amar o próximo que aquele fulano que acabou de te cortar no trânsito. Você não vai conseguir pensar assim tão bonzinho do cara, meu amigão ali acabou de me fechar aqui e quase fez eu cair para o acostamento, né? Ou alguém que lhe passou a perna, alguém que lhe fez algo mal. Mas nós podemos começar a desenvolver esse entendimento, esse amor ao próximo, primeiramente controlando os nossos pensamentos. Se alguém acabou de te dar aquela fechada no trânsito, se você já conseguir dar aquela respirada e não nem pensar no exclamativo, você já está dando um primeiro passo ao seu controle do amar ao próximo. A gente pode controlar as nossas emoções. A gente pode tentar entender que todos nós temos o direito, às vezes, de ter um dia ruim, uma fase ruim, e que tudo isso pode mudar. Quantas vezes nós já passamos por momentos ruins em que nós estávamos agindo de maneiras impetuosas? E que bom que certas pessoas conseguiram nos perdoar, conseguiram relevar essas fases por nós, né? Perdoemos para que possamos um dia aprender a nem nos magoarmos pelos atos de alguém. Aí João nos traz, em 1 João 4, 7, 8, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. A capacidade de amar é justamente o que revela a origem divina do ser humano, né? Isso é muito forte. E aí Emmanuel nos traz, no livro Fonte Viva, que quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E enquanto nós nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, nós encararemos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nós estaríamos um pouco mais narcisistas, né? Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Não é divino cairmos nesse narcisismo emocional em que nos amamos apenas a nós próprios. Eu não sou psicóloga, então peço até desculpa a minha irmã que está assistindo aqui, que é psicóloga, ou qualquer outro aqui, por usar algum termo um pouco errado. Não sei se seria um narcisismo, mas algo que queira realmente pensar só em si próprio. Mas o ponto é que ao lembrarmos da nossa essência divina, da nossa origem no divino, nós lembraremos que todos nós somos filhos de Deus e todos temos Deus em nós. Então nós devemos amarmos uns aos outros com essa lembrança de que nós estaremos amando ao divino. E amar ao próximo é um exercício constante. Eu posso pedir para um último voluntário para hoje, por favor, ler esse slide? Posso? Posso? Opa, agora nós temos vários, por favor. Pode ir, então. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita.
A visita, mesmo rápida aos enfermos em solidão, para que a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade, o socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação, no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos, e mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. Obrigado, mamãe. Resolveu dar uma aparição aqui. Muito obrigado. O bem extingue o mal. Palavras muito poderosas essas, né? Mas é assim, é progressivamente. Nós podemos começar esse treinamento do amar com simples palavras, simples atenções àqueles mais próximos. Novamente, muitas vezes um familiar, um amigo próximo. E aí a gente pode começar a desenvolver, no momento que a gente vai ficando mais ok em fazer esse ato, pequeno ato de amor, mais estável, mais comum para a gente começa a ampliar, chegando às vezes a mais pessoas, chegando ao seio familiar inteiro, expandindo para comunidades, expandindo até para grandes regiões no mundo, né? Então agora, se vocês pudessem, pensem em alguma coisa, e se vocês se sentirem confortáveis em dividir aqui com a gente, o que funciona para você? O que é um primeiro passo que funciona para você para desenvolver esse amor? Eu acho que é tomar iniciativa, né, Rafa? Porque às vezes a gente fica esperando que o outro venha até nós, né? E a gente nunca admite que a gente tem uma parcela de culpa, às vezes num desentendimento, ou mesmo numa palavra que usou e que a pessoa se ofendeu, né? Ou a pessoa usou consigo e você pensa, poxa, mas como que ela usa essa palavra, ele ou ela usa essa palavra comigo? Eu nunca, né? Então vem o nosso orgulho, né? Porque é uma coisa difícil da gente separar, né? Geralmente a gente não está preocupado com o que fala, se magoou ou não magoou, tanto faz, né? Mas quando o outro fala uma coisinha que seja que a gente não gostou, a gente fica, né, que irado às vezes, né? E às vezes eu acho que a gente tem que, eu penso muito naquilo, perdoar eles, Senhor, eles não sabem o que fazem, né? Você falou da pessoa que corta a gente no trânsito, né? O Gerson, que sempre levar vantagem, né? E então teve uma época que se me fechava, eu ia atrás e fechava igual, né? Mas hoje não, sabe? Eu falo, vai, sei lá o que está passando na cabeça, talvez ele esteja com mais pressa do que eu, né? E não tentar julgar, né? Então, a gente segue o nosso caminho mais tranquilo, ao passo que quando a gente não tem essas ferramentas, a gente acaba o dia para a gente vai ficar o dia inteiro pensando só naquilo, no cara que fechou a gente no trânsito, aquele filho da mãe, aquele não sei o quê, não sei o quê, vai chegar no escritório, vai contar, vai chegar em casa, contar, né? E no fim, quem é o maior prejudicado? Nós mesmos, né? Porque você não vai querer almoçar por causa disso, vai ter uma dor de cabeça, à noite você vai ter uma insônia, porque você vai dormir pensando naquilo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas ferramentas que, graças a Deus, o Espiritismo nos dá de compreensão, de amor ao próximo, né? De perdoar, de procurar
entender, né? Eu vejo que tem algumas coisas que ainda não perdoei, não. Sabe? É aquele negócio, né? Eu não sou obrigada a conviver com fulano, né? Então, tá lá. Mas eu percebo que quando eu encontro com alguma pessoa que, de uma certa maneira, me magoou, sabe? Está ali. Né? E às vezes a gente pensa, não, eu já perdoei. Mas não, a gente tem que trabalhar, sabe? E se melhorar para evoluir, né? Excelente, Cláudia. Você tocou em muitos pontos que a gente até vem conversando, né? Deixar o orgulho de lado, tentar entender a situação do próximo, entender que o fato de nós nos magoarmos com, às vezes, questões banais é porque fere o nosso orgulho. Então, se nós nos melhorarmos e a gente não nem se magoar, a gente não vai precisar nem perdoar, porque a gente não está deixando isso nem nos atingir, né? Pensar em que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos uma chance. Excelente sua contribuição, muito obrigado. A Ângela diz no chat, para mim, eu busco pensar se eu poderia estar fazendo o mesmo com alguém que já fiz, ou ainda o que ainda faço que dói nos outros. É um exercício diário e difícil. Realmente, Ângela, acho que para a maioria de nós ainda é um exercício em que nós estamos caminhando, né? Então, eu queria só poder terminar hoje dando alguns pontos do que, sinceramente, o que eu acho, né, ser um pouco interessante pelo estudo que foi feito aqui, e que seriam alguns exercícios constantes que a gente pode fazer para desenvolver o nosso amor ao próximo. Então, resumidamente, né, nós podemos tentar controlar nossos pensamentos e nossas emoções. Como a própria Cidinha acaba de pôr no chat, não é fácil, mas é possível. Se a gente controla as nossas emoções e os nossos pensamentos, assim que algo que aconteça conosco, que nos botaria ali aquele empurrãozinho para tentar não amar ao nosso próximo, se a gente controla esse pensamento, esse sentimento, dá aquela respirada funda, né? Espera um pouquinho antes de responder, a gente provavelmente vai conseguir processar, maturar e responder de uma maneira diferente, né? Maria Alba diz, amar ao próximo é antes amar a mim mesmo através do autoconhecimento. Autoconhecimento perfeito, Maria Alba, muito obrigado. E com o autoconhecimento, a gente consegue saber as nossas imperfeições e a gente consegue controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções de uma maneira melhor, né? Além disso, nós podemos sempre tentar relembrar da lei de ouro, né? Não faça ao próximo o que a gente não quer que seja feito a nós mesmos. Isso, para mim, numa visão, né, de doutrina, é como se fosse ainda um ensinamento que todos nós precisamos, mas é um ensinamento quase que infantil, né? Nós precisamos daquela relembrança do assim, você não quer que aconteça com você, então não faz com o próximo, mas como nós vimos, é uma ferramenta importantíssima para algum dia nós chegarmos na maturidade de começarmos a não fazer com o próximo, porque não é para fazer com o próximo, de independente, né? Falando no próximo, nós temos que tentar compreender o próximo, como a Cláudia falou nessa bonita contribuição, tentar entender o que está se passando na vida do nosso companheiro, da nossa companheira, tentar entender que todos nós temos situações difíceis e muitas vezes nossos sentimentos e emoções estão aflorados devido a outras situações e que, infelizmente, nós ainda imperfeitos, de vez em quando descontamos numa outra pessoa. Mas o quão bom é quando nós somos essa outra pessoa e nós estamos no estado de espírito de conseguir frear, de conseguir parar aquele ânimo aflorado. A minha esposa faz muito disso comigo. Às vezes, quando eu estou um pouco, por causa de trabalho, ou o que é que seja, estou um pouco raivoso, se às vezes dou aquela coisinha com ela, falo alguma coisa que não devia, muitas vezes ela para, fala assim, o que está acontecendo? E pum, já me reequilibra, né? Que bom se a gente consegue fazer isso com o próximo.
compreender a situação. E começar aos poucos. A gente não precisa virar a Maria Teresa de Calcutá ou, né, o Chico Xavier ou o Divaldo e começar agora já abrindo uma mansão do caminho amanhã, botando 150 mil crianças lá e cuidando de todo mundo. Não é assim. A gente pode começar aos poucos, né? Controlando os nossos pensamentos, não agindo de uma maneira impulsiva quando recebe uma ofensa, dando um apoio, né? Fazendo um pensamento positivo por alguém. Amar sem hipocrisia. Isso é uma das coisas que eu mais gostei ao me debruçar um pouco mais sobre esse assunto, que resume bem o pensamento de que nós devemos desenvolver o nosso amor com o próximo. Muitas vezes é difícil dependendo de quem é esse próximo, mas nós temos que almejar conseguirmos amar o próximo sem hipocrisia, sem ferir os nossos próprios sentimentos. Como é que eu vou amar um inimigo se esse inimigo me feriu? Ele não vai ser o meu melhor amigo de um dia para o outro, mas se eu conseguir fazer uma vibração, uma oração em prol do bem desta pessoa, em prol do bem, talvez, da minha relação com essa pessoa, eu vou estar dando um pequeno passo em prol de amar esta pessoa sem hipocrisia. Entendendo que temos um problema, entendemos que temos que consertar esse problema e que assim a gente pode começar a desenvolver. E finalmente lembrarmos que a capacidade de amar é o que nos faz humanos e divinos. Lembrando disso, a gente sabe que ao praticarmos o amor com o próximo, nós estamos nada mais, nada menos do que amamos a Deus. E quem aqui não quer amar a Deus? Como que nós amamos a Deus? Amando ao próximo. E uma das coisas que todo mundo aqui é capaz de fazer, independente de situação financeira, de onde estejam, do que quer que seja, nós podemos sempre vibrar e orar pelo próximo. É uma das maiores e melhores faculdades que todos nós temos. Então, até mesmo uma coisa que nós praticamos no Evangelho no Lar aos domingos, quem aqui consegue participar, muitas vezes, durante a irradiação, nós trazemos aquelas pessoas com quem temos relações conturbadas e nós tentamos vibrar, orar por essa pessoa. Ao fazer isso, nós estamos, novamente, praticando o nosso amor com o próximo, dando passos, né, em direção a essa caridade e que também nos melhora, porque nós melhoramos a nossa relação, nós também achamos o nosso equilíbrio, né? Antes de terminar, eu só queria poder ler o que a Arlete pôs e a Marialba sobre esses passos. A Marialba diz que usar mais a gentileza, a qual sensibiliza os momentos de tumultos. Realmente, gentileza é importantíssima. E a Arlete põe uma passagem do Alberto Almeida que diz que somente é possível dar amor a alguém a partir do quanto dispomos de amor internamente para oferecer a outro. O amor pede passagem, de Alberto Almeida. Muitíssimo obrigado a todos vocês por todas as contribuições. Adorei estar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse tema. E se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, estarei feliz de tentar. Muito obrigado. Obrigada, Rafa, querido. A Cida, então, vai fazer as perguntinhas. Cida, por favor. Obrigada. Sim, Rafa, vou fazer as perguntas e tem uma aqui que foi direcionada assim, com muita atenção para você. Rafa, o que fazer com a culpa em nossos corações por ainda não conseguirmos amar aqueles que nos perseguem? Isso é uma pergunta muito boa, porque, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma caridade também consigo próprio. É muito importante a gente conseguir entender que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos e que nós ainda temos sentimentos e emoções que a gente não consegue muitas vezes controlar.
Uma vez que a gente entende isso e a gente consegue reequilibrar esse ponto, a gente pode começar a tomar aqueles passos em tentar desenvolver o amor ao próximo, em tentar achar talvez um perdão, talvez um pequeno passo, que seja um passo de, às vezes, dizer, né, voltar a falar com a pessoa, depende de qual seja o problema, mas entender que mesmo uma simples oração para aquela pessoa, para o mentor daquela pessoa, que ajude aquela pessoa e ajude a sua relação com quem você tem um problema, pode ser um primeiro passo fundamental até para o reequilíbrio dos sentimentos e emoções, e que assim a gente consegue tentar desenvolver um pouquinho mais desse amor ao próximo. Não sei se respondi a pergunta. Muito obrigada. Mais uma, Rafa. Que papel exerce a reencarnação considerando a lei de amor? Que papel exerce a reencarnação Considerando a lei de amor. considerando a lei de amor? A reencarnação é um presente que nos foi dado, né? Porque nós erramos no passado, muitas vezes ainda erramos no presente e muitas vezes ainda erraremos no futuro, né? Só que cada vez a gente nunca anda para trás. A gente pode ficar um pouco estagnado, mas andar para trás a gente não anda, né? A gente só pode progredir no nosso sentido evolutivo. Então, o amor é uma ferramenta importantíssima à nossa evolução. Como a gente falou um pouquinho antes, o amor é uma das maiores caridades que nós podemos desenvolver, e a caridade é a nossa maneira de nos salvarmos, de nos melhorar. Então, ao praticar o amor, nós temos a oportunidade de, a cada encarnação, dar passos no sentido do progresso. E muitas vezes, o programa reencarnatório nos põe em situações nas quais nós estamos em famílias com, às vezes, pessoas que tivemos problemas no passado, para que a gente tenha a capacidade, nesta encarnação, de tentar resolver, ao desenvolver o amor com o próximo, né, questões pendentes, ou pessoas com que tivemos problemas e agora são amigos próximos, coisas assim. Então, o amor é uma boa ferramenta para reparar problemas anteriores e, independente disso, para o nosso contínuo caminhar ao nosso progresso. Mais uma, Rafa. Por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Porque é mais fácil amar aos outros? Não, vencer aos outros do que a nós mesmos. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Vencer? De tipo, não Vencer, derrotar? isso. Derrotar o outro. Você consegue vencer e não Ah, conseguimos vencer o outro. vencer a nós mesmos. Vencer o outro a nós mesmos. Desculpa, eu não sei se eu estou entendendo a pergunta. Porque quando você vence o outro, você não está olhando para dentro de si as suas imperfeições, né? Quando você vence o outro. O outro é fácil. Entendi. Sim, é mais fácil nós lidarmos com imperfeições dos próximos do que com as nossas mesmas, né? Porque Sim. para que a gente lide com as nossas imperfeições e conseguir vencer na vida conosco mesmo, nós temos que primeiro, é uma coisa até que a Cláudia falou, deixar de lado o nosso ego, que é basicamente o oposto do amor, né? O ego vem do narcisismo exacerbado, do amor ao self, do amor próprio demasiado desequilibrado. Então, para que a gente possa vencer nós mesmos, nós temos que nos reformar, nós temos que nos realinhar, nos reequilibrar, e isso é muito mais difícil, porque a gente consegue julgar ao próximo muito mais fácil, né? Sim. Só que no momento que a gente consegue se reequilibrar, tudo começa a se encaminhar um pouco melhor, até mesmo ajudar mais ainda ao próximo.
Ótimo. Última agora, hein? De que Uhum. forma podemos contribuir para a implantação do amor e, consequentemente, a destruição do egoísmo na face da Terra? Ah, pois é. Quem descobrir essa aí ganha o Nobel da Paz da próxima vez, né? Mas a gente pode sempre começar com passos pequenos, né? A gente pode ter aquele passo de fraternidade com o irmão, de ser gentil, de fazermos nossas vibrações e nossas orações. A gente pode tocar todo canto do planeta pela força do pensamento, né? E é muito interessante como esses fatores, eles atuam em efeito dominó, né? Muitas vezes a gente sendo gentil com o próximo, ainda mais em momentos que esse próximo poderia estar talvez desequilibrado, se nós o ajudamos e o realinhamos, esse próximo pode passar à frente esse esse sentimento de amor, essas boas energias que foram recebidas e continuar a passar adiante esse ato de amor, né? Então, às vezes, mesmo sendo coisas pequeninas, se nós não temos condições financeiras de ajudar fazendo grandes doações, se às vezes a gente consegue dar um pratinho de comida para um morador de rua, esse morador de rua poderia não ter tido comida, poderia até sucumbir, né, em algum outro dia. Se a gente consegue ajudar ao próximo e esse próximo consegue, então, pegar essas boas energias e às vezes propagá-las, assim que a gente consegue um dia mudar o mundo. Às vezes a gente fica muito, né, jogado assim em marés negativas de assim, nossa, agora, por exemplo, nós temos tantas guerras no mundo, Oriente Médio, Europa, África, até mesmo na América do Sul. Mas se a gente para pensar, séculos e séculos atrás, minha gente, a gente se matava com cavalo, com espingarda, não sei, o negócio era muito pior. O quanto que a gente já conseguiu evoluir, né? O quanto que a gente já conseguiu se melhorar pela questão do amor. Às vezes a gente tem uma visão muito cética da humanidade hoje em dia, mas nós estamos muito melhores do que nós éramos. E se Deus quiser, nós continuaremos progredindo aqui na Terra, fazendo essa transição para o mundo de regeneração, para que a gente possa continuar no nosso sentido de progresso. Rafa, foi excelente a sua palestra. Nós só temos a agradecer tudo que você trouxe para nós como informação. E eu só queria, antes de pedir as suas considerações finais e a prece, ler algo que a Ângela Dionísio colocou no chat, que Por é favor. muito lindo. Usar as palavrinhas obrigada e desculpa são pequenos e importantes passos, desde a infância, que nos levará à fraternidade e à paz. Rafa, muito obrigado. Por favor, suas considerações e a prece, por gentileza. Muito obrigado a você, Cida, muito obrigado a Kemi pelo convite. Muito obrigado a todos aqui pela sua presença, pelas participações, pelas vibrações. E é isso, eu acho que uma das maiores lições que nós temos na vida é desenvolver o amor com nós mesmos, o amor com o próximo. E cada vez que a gente pensa que nós estamos num momento, numa encruzilhada, num momento difícil, relembrar dos ensinamentos do Evangelho, de tantos textos que nos chegam, de que amar é fundamental, é o maior mandamento que nós temos. Amar a Deus e amar ao próximo. Se Jesus resumiu todos os mandamentos nesse, é porque isso é importantíssimo. Se nós fundamentalmente aprendermos a amar ao próximo, nós estaremos amando a Deus, nós estaremos fazendo todos os mandamentos, todas as leis. E se nós estamos com problemas em fazer isso, lembrar que a gente não precisa mudar do dia para a noite, que a gente pode dar um pequeno passo, fazer uma oração, fazer um gesto de caridade, uma palavrinha como obrigado e desculpa, como a Ângela diz. Isso vai longe. Então, lembrar que cada um de nós, em qualquer momento da vida, a gente consegue dar sempre um passo adiante, fazendo uma oração, fazendo uma boa vibração. E no momento oportuno, a gente continua expandindo. Então, convido agora todos a fecharmos os nossos olhos
e com corações cheios de gratidão, cheios de amor, agradecermos a nossos guias e mentores nesse momento, por mais essa oportunidade de aprendizado, de debate, de instrução, agradecendo a todos os benfeitores do Blossom e de todos os centros aos quais estamos vinculados, pela presença da espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, e a todos os espíritos superiores por suas bênçãos constantes, suas boas energias, por nosso mundo. E agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, por nossas vidas, nossas existências e nossas oportunidades de desenvolvimento, pela prática do amor que nos ensinou seu Filho. Que tenhamos uma semana muito abençoada, de bom proveito, de muita paz e muito amor em nossos corações. Que assim seja.